Yuli. Ah, Yuli, é com você. É, Cecil, vai lá falando. Eu pensei que era primeiro as damas. Não, mas Aqui é primeiro os damos. eu pensei no Yuli mesmo. E Yuli, vamos fazer então. O que você faz exatamente? E por que esse pensar sistêmico? Por que essa fala das constelações? No que é que isso impacta nas suas decisões, no olhar que você tem sobre as demandas que chegam até você? Destaca ele, João. Aqui está normal. Eu posso mencionar a minha experiência, Sim. né? A minha experiência é no sentido de que, com o trabalho que eu faço e estou fazendo agora, eu obtenho melhores resultados e tenho também um senso maior de dignidade para com os meus jurisdicionados, né? E isso é muito bom, porque eu consigo fazer aquilo que eu me propus a fazer desde o início da minha carreira, que era proporcionar paz às pessoas. Então, eu não vi, através da sentença judicial, a sentença judicial ela não traz em si a paz para as pessoas, né? E muito pelo contrário, às vezes, a gente acaba por piorar a situação, né? Agora, peraí, só um minutinho. Os dois. Estão os dois. Mas, peraí, um minutinho. Adara, fala aí que depois eu falo aqui, então, por favor. Deixa o doutor Carlos falar e depois eu complemento a fala de vocês. E a pergunta o Carlos Fernando, você vinha numa caminhada e estava tudo bem nessa sua caminhada. Aí você entrou em contato com um assunto, um pensar diferenciado. O que mudou de lá para cá? Na sua prática, as constelações, o pensamento sistêmico na sua prática? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É uma grande honra, uma grande alegria e um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. A vida em si ela é sistêmica. Embora nós não tenhamos consciência muitas vezes desse aspecto sistêmico, que é da essência da vida, é uma grande malha, uma trama de fios de todas as cores e de todas as texturas e de todas as espessuras, vamos dizer assim, que se entrelaçam e muitas vezes vão nos conduzindo sem que nós saibamos. Então, essa minha caminhada rumo a essa visão sistêmica ou abordagem sistêmica começa quando eu, em 2010, faço um curso de conciliação e mediação pelo CNJ e começo a abrir minha cabeça para uma outra forma de fazer a justiça que não aquela adversarial, resolvendo, julgando os conflitos que se apresentam ao judiciário, dando sentenças, dando decisões, resolvendo a vida das pessoas. Passo a perceber que é muito importante um princípio basilar do direito, que é o da autonomia, que é esse filósofo da autonomia, o sujeito que elabora as normas que vão regê-lo. E quanto mais universais essas regras que ele cria para si mesmo, mais ele se aproxima de um fazer ético. E depois desse primeiro passo, me deparo acidentalmente, vamos dizer assim, entre aspas, com as constelações. Sou levado para o mundo das constelações e acabo no Instituto Militão, onde tenho um aprendizado e
não tenho como deixar de reconhecer que principalmente conduzido pela Rose Militão. Ela é a minha... é a que abriu os caminhos para mim nessa área. E eu sou grato por isso também. E, a partir daí, eu tenho um contato no próprio curso, no Instituto, com o Yuli, que me traz... eu não sabia como ainda aplicar as constelações, a abordagem sistêmica na justiça, na minha vara, no meu trabalho. Eu estava ainda assim naquele estado de dúvida. E o Yuli, que me deu as primeiras dicas, as primeiras orientações, me deu alguma luz do que fazer. E a partir daí, e também me inspirando um pouco no trabalho do Sam Stort, eu pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e fazendo experimentações, eu comecei a usar no meu trabalho. E vi os resultados fantásticos começarem a aparecer, porque parece mágica, embora não seja, mas parece, né? Algumas vezes parece mágica. E eu comecei a construir a partir daí, com essas referências. Fiz um curso de constelação estrutural também com Guilherme Tigaray, que me deu muita base também. Comecei a aplicar. E comecei a aplicar não só no trabalho com as partes, com as pessoas em conflito, mas também com a minha equipe. Isso foi um grande diferencial, um grande salto qualitativo que o meu trabalho, nosso trabalho, que é lá, na 4ª Vara de Família, deu. Porque facilita demais a vida organizacional, vamos dizer assim, quando se usam esses princípios sistêmicos. E eu construo esse meu trabalho com base em três pilares. Reunindo, vamos dizer assim, fazendo, acho que a Rose chama de alinhamento de currículo. Eu uso o que eu aprendi com as técnicas os cursos de mediação e conciliação. É o primeiro tripé. O segundo tripé é a abordagem sistêmica, as constelações. E o terceiro tripé está na comunicação não violenta, que é um estudo, um treinamento ao qual eu tenho me dedicado nos últimos tempos e que tem também agregado muito. Então, meu trabalho acaba sendo uma síntese, uma mistura ainda não muito estruturada de tudo isso. Vai se encaixando, vai se somando e sempre gerando resultados que me agradam bastante. Me sinto muito satisfeito em fazer isso. Que bom. Porque começamos a humanizar o judiciário verdadeiramente nesse aspecto. Muito bom. Eu, que era um juiz que nós chamamos assim de bicho de gabinete, juiz técnico, um juiz que voltado exatamente. Ainda sou, hein? Voltado muito para o aspecto técnico, jurídico, processual. Uhum. Não larguei, não é que eu tenha largado esse lado, mas eu acrescentei esse aspecto sistêmico e isso enriqueceu demais o meu trabalho. Daqui a pouco a gente vai... basicamente isso. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai ouvir, se algum dos participantes tem alguma pergunta, mas a gente acho que foi maravilhosa essa abertura do Carlos Fernando. E aí a gente vai querer saber como é isso. Aí eu vou voltar agora para o Yuli, o juiz Yuli, e a gente finaliza essas apresentações com a Adara. Yuli, cadê você? Estou cá, eu e aquela cantora Shakira. Shakira. Estou cá. Você está... ok. E aí, querido, como é que tudo começou? E o que é que faz? E no que é que esse assunto ele modificou o seu fazer no dia a dia como juiz? Sim, obrigado a todos. Eu estava aqui muito enrolado, porque eu estava querendo entrar no computador
e com o celular ao mesmo tempo, e aí eu fui prejudicado no que tange a isso. Mas eu quero agradecer as palavras do Fernando, gratidão ao convite, a você, Rose, e também a Dara, a Dara Albitaí, a Dara também, que também está aí, que é minha amiga. Olha eu, tá, cara? Olha, a Dara aqui, ela é cearense, então ela está em casa, não é? E a Dara achou que eu era cearense hoje. Eu sou de coração, né? Isso. Então, ela tá. A Dara também quero falar um pouco da Dara. A Dara realmente ela é uma guerreira. Ela traz no coração dela as constelações no judiciário. E eu me sinto muito feliz em ser amigo da Dara. Ela é guerreira porque ela, assim como eu, ela traz algo de até aquilo que eu falo de uma ingenuidade boa que a gente não pode perder, que eu falo que é a ingenuidade das pessoas boas de fazerem o bem. E é isso que a Dara está no judiciário. Ela não está no judiciário não está com outro fim a não ser que a constelação seja praticada de uma forma adequada e de uma forma proba. Então, eu queria agradecer a Dara por estar em Brasília levantando essa bandeira de fazermos do judiciário uma casa para todos. Não é? Muito obrigado, Dara. Obrigada, Yuri. E eu quero agradecer também ao Fernando pelas palavras. Eu também tenho uma profunda admiração com ele, estudioso. Eu tenho, na minha prática de constelação desde 2015, algo um pouco mais voltado à prática de audiências, o que a Dara chama de audiências sistêmicas. O que vem a ser isso? São práticas, são conversas, são movimentos que eu faço sem se alterar em nada a postura ali de uma audiência. Eu acredito que o juiz, dentro da posição dele, pelo menos eu, e aí eu não estou aqui para me comparar com outros colegas, mas dizer a minha postura e o meu entendimento, e eu respeito o entendimento dos outros. Eu não me sentiria à vontade de encerrar ou suspender uma audiência para fazer uma constelação. Até porque também eu não preciso. Graças a Deus, eu consigo resolver as questões com palavras, perguntas, movimentos, usos de tampa de caneta, de borrachas, que eu utilizo como elementos, e ali eu resolvo mais de 90% das conciliações em família. Obviamente, utilizando a comunicação não violenta também, e as técnicas da Virginia Satir, e outras que a gente sempre utiliza, né? As constelações familiares, sistêmicas, e as constelações do trauma do Franz Huber. Então, hoje nós temos uma variedade diferente de 2015. Hoje nós temos várias e várias técnicas, e cada ano que vem aparecem mais técnicas, e nós precisamos estar abertos a essa tecnologia sistêmica que nós temos. Eu tenho certeza que o juiz, como ele está lidando com um ser humano, em que pese ter um processo, por trás de um processo nós temos seres humanos. E o juiz ele precisa conhecer o ser humano na sua singularidade, que aquele ser humano que está naquele processo ele tem de singular, dentro da sua razão, da sua emoção, do seu instinto, da sua intuição, e perceber o lugar dele dentro do sistema e também da sua biografia,
O que levou aquela pessoa ali para estar naquele conflito? O conflito é um sintoma, e através do sintoma do conflito é que nós vamos entrar na questão da pessoa. Entrando na questão da pessoa, aí sim a gente pode atenuar a postura dele conflituosa e ele perceber que aquele conflito faz todo o sentido para que ele, naquela fase da vida, ele alcance algo melhor para ele. Ok? É isso que eu faço. É muito simples, o meu trabalho é muito simples, é muito tranquilo, não tem nada demais. É um trabalho que todos podem fazer. E eu recomendaria que todos os juízes fizessem isso que eu faço, para que o jurisdicionado ele saísse dali da audiência, como sai dali surpresos, ao invés de ser tratado como um autor, ou como demandante, ou como demandado, como autor, ou como réu, como requerente ou requerido, que ele seja tratado como pessoa. E você me deu um exemplo hoje, a gente conversando hoje, você, Albi, Cornélia, sobre olha, Rose, não adianta aquele exemplo eu achei muito bacana, que eu acho que para agora. Beleza. Eu vou falar genericamente assim, um caso de que tem da diferença, né? Da diferença de um juiz meramente aplicador da lei e um juiz com uma visão sistêmica. Imagina em que uma criança ela entra com ação de alimentos representada pela mãe. E aí o pai, na hora da citação, o pai ou se esquiva, ou ele não comparece, ou ele some, até de propósito mesmo, para que os alimentos, essa ação seja infrutífera. Normalmente, judicial ou da demanda, né, para os avós. Isso indica que os avós vão entrar no polo passivo da ação e podem, então, responder e serem substituídos nessa obrigação, que é uma obrigação subsidiária dos avós de pagar esses alimentos chamados alimentos avoengos. E isso daí acontece. Às vezes, o avô ele paga os alimentos. Mas tem um problema aí. O problema é que, quando assim se faz, a gente está dando uma solução, mas é uma solução, no meu sentido, cartesiana. Por quê? Porque eu estou escondendo o real problema. Eu não estou ali enfrentando o real problema, eu estou colocando ele para baixo, eu estou excluindo o problema. E quando eu excluo um problema, ele pode aparecer no futuro 3 vezes maior do que ou 4, ou um problema. Esse problema, quando a gente coloca ele para baixo, agora que nós estamos entendendo um pouco mais sobre equação matemática, a gente pode entender que essa exclusão ela obedece uma curva exponencial. Então, se é um problema pequeno, daqui a 10 anos ele vai estar um problemaço. Ele seria exponencial. Resolveu, a questão era pensão alimentícia, o pai não apareceu, os avós foram citados, eles assumem, e aí, ok. Isso. Onde é que... Ok, para o juiz está tranquilo. Isso, mas só que o filho não teve o contato com o pai. E aí eu queria, então, por favor, Adara, completasse aí a minha fala. Quando é que o filho, não tendo contato com o pai, quais são as consequências? Por favor, Adara. Olha como que é maravilhoso esse... Ele passa a batata quente para mim. Passa a batata quente. Você é minha amiga. Tá certo aí. Aí eu digo assim, aquele safado não apareceu,
alguém tem que assumir isso, que é também o pai dele. Ok, eu só queria a pensão e ponto, e os avós são citados, vão pagar a pensão. Ok, está resolvido o problema, eu volto para casa e todo mês está lá o dinheiro para ajudar na educação e na criação desse Olha, menino. para o juiz está ótimo. Um Ok, juiz cartesiano, isso está ótimo. Mas para a gente, nós que somos, nós que estamos ali, nós sabemos que essa relação do filho com o pai é importantíssima. Ok, mas o pai não foi, cara, não está nem aí, não está afim. Onde é que o olhar sistêmico, as constelações, que faz a gente pensar de forma diferente e esse assunto como seria resolvido de outra forma? Ah, sim, eu chamo o avô não para pagar os alimentos, mas eu chamo o avô para falar com ele da importância do pai, porque muitas das vezes o próprio avô ele contribui para que o filho se esquive da obrigação dele. Na maioria das vezes, esse filho, quer dizer, esse pai, é protegido por toda a família. Então, eu vou fazer um trabalho de convencimento para que o pai ele venha na próxima audiência. E, normalmente, isso acontece. Okay. O pai vem para outra audiência. Sara, que técnicas que você usa dentro das constelações familiares ou estruturais, que é o nosso tema aqui na nossa conferência, que faz com que esse pai venha? O que faz você fazer ou ter um convencimento? Por que o seu número é um número tão maravilhoso? Porque essas pessoas chegam e vêm e você tem acesso a elas. Yuli. Vai, Yuli. Sim, então, aí, na verdade, o que acontece? Acontece em que eu vou falar toda uma pedagogia sistêmica. Eu uso muito da pedagogia. Ali, dentro do significado da família, do sistema familiar. Exatamente, da importância do... que a Dara vai falar já já. Por que isso seria um problema muito maior? É isso que você faz? Muito bem, segura aí. Adara, como é? Você complementa? Bom, boa noite a todos. Eu achei importante eles falarem primeiro porque eles começaram no Instituto Militão, né? Então, eu achei importante a gente seguir essa estrutura de apresentação. Eu venho de um ensino bem tradicional, estudei no Colégio Militar, então eu gosto muito dessa questão da hierarquia, nunca tive problema disso, né? As constelações para mim vieram a agregar muito. Também, como eu sou mulher, depois que eu começo a falar, eu engato e aí ninguém para. Então, boa noite a todos, agradecendo o convite da Rose e do Albi, né, que eu vejo como uma família abençoada, e aonde tem bênção a gente vê que tudo transborda, né? Então vocês transbordam amor, transbordam conhecimento, então é uma alegria estar participando aqui com vocês. E mais alegre ainda que hoje meu pai está prestigiando, geralmente minha mãe que acompanha os seminários, né, as coisas todas, ele está escondido, é tímido, ao contrário de mim, então ele está quietinho, assistindo, mas está aqui presente, e eu acho muito bacana essa participação, né? Estar perto, sentir os pais por perto, mesmo quando a gente tem uma idadezinha mais avançada, é sempre muito gostoso e muito caloroso. E um abraço ao pessoal do Ceará, eu também sou cearense, e gosto de me apresentar falando um pouco das raízes familiares, né? Como que eu cheguei nesse trabalho das constelações. Meu pai trabalha com política pública na área de saúde, minha mãe era uma psicóloga forense, na época era conhecida como psicóloga forense, e quando ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para o tribunal e eu corria nos corredores do tribunal, então o tribunal para mim foi uma segunda casa. Eu estou ingressa no judiciário já tem 15 anos, minha primeira formação foi em contabilidade, e depois eu entrei no direito, como todo estudante de direito, querendo mudar o mundo, com sangue nas veias, querendo justiça, e me deparei com um mundo jurídico moroso, um mundo jurídico que não atendia à demanda das partes, e aquilo me causava um sofrimento humano enorme. Então, eu tive a honra de trabalhar 15 anos com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que é um ministro mineiro que eu digo que ele me ensinou muito essa questão da humanidade do direito, né? E ele me deu uma aula básica, que ele falou assim: minha filha, você confunde justiça com direito. Então, o que seria a justiça? A justiça é aquele arquétipo da mulher
vendada, que todo mundo fala que a justiça é cega, na verdade isso é lenda urbana, aquela venda remeteria a uma questão da imparcialidade, né, dela estar de olhos fechados para não olhar a quem ela está julgando, tanto é que o outro arquétipo, que já é a Aristreia, que é da justiça social, ela vem com o olhar aberto e vem empunhando a balança para cima. Mas, muitas vezes a gente quer fazer justiça, e até eu tenho um artigo publicado na revista Fórum Trabalhista que chama A Constelação como Política Pública, está até disponível no site do Instituto Estelar, e que fala um pouco dessa diferença entre você querer a justiça, que aí trazendo para a linguagem da psicologia seria o que o Jung entende como arquétipos, né? E seria trazendo para a linguagem do direito o que Platão entende como as ideias, que é algo que já existe antes de nós nascermos. Então, antes de entrarmos nessa vida, né, nós temos esse conteúdo inconsciente que permite essa comunicação dentro dessa esfera do humano, muitas vezes como algo não dito, né? Você não está me dizendo, por exemplo, que você está alegre, mas eu consigo sentir sua alegria, e isso é uma forma de linguagem. Então, a constelação passa muito por essa comunicação não verbal. Então, paralelo ao mundo do direito, eu comecei a ficar muito frustrada no gabinete, né? Era assim, a gente fazia 600 processos, chegava a 800, fazia 800, chegava a 1.000, fazia 1.000, chegava a 1.200. Então, aquela conta nunca fechava, né? Para quem não é do judiciário, não sei se vocês sabem um pouco essa questão das estatísticas, nós temos aí 200 milhões de habitantes e temos 108 milhões de processos tramitando no Brasil. Então, tirando os processos que são da fazenda pública, né? Porque nós que somos da área jurídica sabemos que a maioria dos processos aí tem uma porcentagem boa que envolvem demandas do próprio Estado, mas é como se metade do país estivesse tramitando dentro do Poder Judiciário, que é algo que você olha e fala, nossa, isso aqui não vai funcionar, né? Essa conta não vai fechar. E isso começou a me causar muito incômodo. Na época eu cheguei a fazer um curso de mediação, e ao longo desse curso de mediação, mesmo na mesa de mediação, eu começava a observar que também era difícil trabalhar com as partes, tinham muitas limitações. Né? Peraí só um pouquinho que a minha tela fechou. Aqui, estou vendo vocês. Então, Rose, eu comecei a trabalhar com essa questão das mediações normais e depois, em 2015, por uma questão de insatisfação, eu escrevi um artigo, um projeto que virou a pesquisa. Geralmente, a minha caminhada dentro do judiciário foi toda associada à academia. Então, foram trabalhos acadêmicos que eu fui fazendo e tendo que mostrar esses resultados. E em 2015 comecei a fazer constelação dentro da Vara da Infância e da Juventude, né, que deu origem a esse livro aqui, que chama Constelação no Judiciário. Não sei se vocês estão enxergando. Então, aqui eu entro em 7% que as coordenadoras, né, consideram uma mudança nesses meninos. E por conta desses resultados, principalmente na questão do comportamento deles e a questão de levar sempre para um dado de realidade, os centros de mediação, as varas de família começaram a me chamar a fazer o que a gente chama de constelação no judiciário. Então, apenas para fins didáticos, o que o doutor Yuli faz, o que o doutor Carlos faz, tem a ver com o que a gente classifica de audiência sistêmica, que seria o que? Eles vão fazer intervenções com base nos princípios sistêmicos, mas não vão abrir um campo de constelação propriamente dito. Então, aí o juiz está trabalhando dentro da questão da imparcialidade, mas ele está atuando de forma sistêmica, estaria atuando dentro do que a gente chama aí de uma metaposição. Ele, além dele atuar o princípio sistêmico, ele observa também essa atuação dele. Isso. Né? Agora, o que eu faço aqui no Tribunal de Justiça, que deu origem ao projeto Constelar e Conciliar, a gente chama de constelação do judiciário, que eu até cheguei a gravar um curso online que chama exatamente isso, Constelação do Judiciário. Quem se inscrever lá no site tem uns vídeos gratuitos que falam um pouco dessa experiência. São experiências que eu tive em diversas unidades. Então, na Vara da Infância e da Juventude, depois nos centros de mediação, nas varas de família, na vara criminal e num centro de solução de conflitos que é chamado de superendividados, que são pessoas que estão em situação de endividamento. A gente sabe que no Brasil hoje a gente tem aí 60% de famílias em situação de endividamento, e eu acredito que o coronavírus vai contribuir
bastante com essa situação, né? Então, são pessoas que procuravam o programa, a constelação era mais uma das oficinas, e a gente fazia essa intervenção breve, eu diria que brevíssima, né? E dentro do ambiente judicial, a gente fazia movimentos pequenos, não fazia, digamos assim, a gente nunca trabalhou aqui com o movimento do espírito dentro do tribunal, a gente sempre trabalhou com essa constelação mais estruturada. Na vara do família do Bandeirante, que foi onde a gente fez mais experiências, já passaram mais de 100 processos, e lá a gente trabalhava no seguinte formato: as magistradas, aqui no DF a gente tinha 10 magistrados que encaminhavam processos para esse programa, né, e separavam por tema. Então, tinha dias que a gente trabalhava só processos de inventário, que a gente observa que tem muita briga de irmão pelo amor dos pais, ou tem muita quebra de hierarquia, às vezes o irmão mais novo querendo tomar o lugar do irmão mais velho, né? E eu sempre costumava perguntar: cadê a máquina de medir o amor? Porque eles ficavam assim: ah, não, eu quero receber mais porque meu pai me deu menos. Então, a gente observa que, por exemplo, numa questão de inventário, partilha, né, o meu lado contadora falava assim: pela regra de matemática, se são 6 filhos, divide por 6. Simples assim, mas não é o que a gente observa quando você entra num ambiente judicial que as pessoas estão com um conflito muito acirrado. Então, realmente precisa de um terceiro facilitador, precisa de alguém ali acompanhando. A parte, ela fica cegada pelas emoções, né? Eu tiro por mim: se você está com raiva, você não vai conseguir raciocinar direito. Você começa a precisar de uma pessoa que faça essa intermediação por você. E depois, em 2018 e 2019, eu fiz aqui 2 anos de aplicação na habilitação para adoção. Então, famílias que estavam na fila para adoção, e na adoção a gente trabalhava com até 90 famílias, né? A gente separava pessoas que estavam querendo adotar e fazia uma tarde inteira de dinâmicas. As dinâmicas eram todas silenciosas, né? Trabalhando eles entrarem em conflito, entrarem em contato com os pais, depois o casal que está adotando entrar em contato um com o outro, saber se era um projeto comum, e depois a gente fazia uma simulação de uma entrega de uma criança. E mais recentemente, nesses 2 últimos anos, eu me dediquei a pesquisar na violência doméstica, que é o 2º livro que eu vou estar trazendo agora, devo estar lançando esse mês, que eu convidei o Dr. Yuli para prefaciar, para ele poder estar aí prestigiando essa obra, que seria a aplicação da constelação na violência doméstica. Então, deu origem a essa obra, pesquisando, e aí casando e comparando a teoria sistêmica com outras teorias, como a questão do patriarcado, a questão de gênero, porque não é tão simples assim a entrada da constelação na academia, né? Principalmente quem estiver escrevendo sobre o tema, quem estiver pesquisando sobre o tema. Eu vejo que, às vezes, uma ingenuidade, né? Vou usar aqui uma palavra que o Dr. Yuli trouxe para a gente, uma ingenuidade no querer citar só o Bert, sendo que o Bert tem aportes da terapia familiar, aportes da terapia sistêmica, que precisam ser trazidos para esse trabalho entrar no ambiente acadêmico. E depois, o que eu acredito que eu trago de contribuição, já encerrando a minha fala para ouvi-los mais um pouco, é a questão dos projetos de lei. Como ficou muito claro para mim que uma andorinha só não faz verão, então eu fiquei muito tempo aqui como voluntária única, né? Até o tribunal abrir um edital de voluntariado. Aqui no TJDFT a gente teve um edital para receber novos voluntários. Então, eu acredito que o projeto aqui esteja bem organizado nesse sentido. Eu ingressei com um projeto de lei que é de número 9.444, de 2017, hoje tramita na Câmara, que é no sentido de incluir a constelação dentro do processo civil, incluir ela como uma pré-mediação, né? Ter a oportunidade, de forma facultativa, as partes poderem passar pela constelação dentro do conceito que a gente chama de tribunal múltiplas portas. É claro que essa iniciativa é uma provocação, né? Precisa que o tribunal mesmo faça essa iniciativa legislativa. E no ano 2019 a gente entrou em nome da associação, e aqui eu convido as pessoas que quiserem também a conhecer a associação, a importância da gente estar como constelador atuando em conjunto, né? Que é no site da abcsistemica.org.br. A gente escreveu uma resolução que hoje está no Conselho Nacional de Justiça. É uma resolução que visa traçar os parâmetros mínimos
das pessoas que irão atuar nesses ambientes judiciais, né, dentro das varas de medidas socioeducativas, sistema penitenciário, violência doméstica, enfim, essa grama de unidades que promovem a constelação. Né? E se você me perguntar por que você acha que a constelação foi eficiente no Poder Judiciário, a gente tendo índices de até 86% de acordo. Não, Né? peraí. Eu tenho mais de 95. Você está arrasando aí em Alagoas. Aqui eu estou falando uma média, tá? A média do ano todo que a gente fez deu mais ou menos isso. E o que a gente observa, que também é um número alto, né? Número de pessoas, de 100 pessoas que chegam, 86 ter acordo, ou 95 ter acordo, que é um número muito alto. Né? Como eu sou contadora também, eu gosto muito das estatísticas. Então, eu já ouvi falar que 85% das famílias estão desequilibradas. E eu incluo a minha nessa estatística, sem nenhum medo de ser feliz, porque é muito difícil essa questão da intimidade, fora as memórias de familiares que atuam, né, muitas vezes que nos sequestram e que nos levam a conflitos maiores, e são pessoas que nós amamos muito. Então, quando vem nessa questão da mágoa, do ressentimento, a dificuldade do perdão, a dificuldade nas relações. Então, a constelação, ela olha para a essência do conflito, ela olha para o núcleo. Então, e nesse sentido, ela é uma linguagem que comunica com o humano. Então, ter a constelação no judiciário hoje, eu não vejo mais como um luxo, eu vejo como uma necessidade. Eu vejo que é uma questão apenas de organizar. Eu gosto muito de uma frase do Falcão que fala assim: o que nós vamos fazer? Continuar fazendo de conta que nada está acontecendo ou vamos organizar a novidade? Então, os projetos de lei surgem nesse intuito de organizar um pouco essa novidade. Nós já temos 17 ou 18 estados aplicando. Né? Cada um aplica num formato. O que a gente observa, na verdade, é que todo mundo está muito bem intencionado, querendo fazer um trabalho de qualidade, mas precisamos também olhar para isso, essa necessidade de colocarmos os parâmetros mínimos que sejam, algo cadenciado para que não se perca aí na fogueira das bruxas, porque a gente vê que tem muitas pessoas, né, desvirtuando isso. É isso. Ok, amiga, muita coisa boa. Posso só complementar aqui? Eu não sei se a Dara sabe, ela pode até comentar de uma juíza no Rio Grande do Sul que utilizou a constelação como meio de prova, como uma perícia. Você queria falar sobre isso, Adara? Eu acho perigoso, eu acho perigoso a espionagem sistêmica, eu chamo assim, né? Eu acredito que o melhor é usarmos a constelação para atrapalhar as interações. Eu acho que ainda tateando nos aspectos teóricos, entendeu, da constelação. E a constelação, ela bebe em muitas fontes, e como ainda é uma experiência recente, bastante fenomenológica, você colocar isso numa prova, isso acho que ainda é muito cedo. Muito bem, organizamos aí os três. Eu quero fazer uma menção a uma pessoa aqui, eu espero que ela esteja aqui na sala. Cadê você, Maurice? Maurice, você já chegou de Portugal? Maurice está por aqui? Hein, João? Me ajude aí. Cadê ele, Maurice? Eu estou aqui. Meu querido Maurice, eu quero apresentá-lo e eu quero fazer uma referência a você. Maurice foi a pessoa que me apresentou, que caminhou comigo nas constelações. A primeira turma de formação aqui em constelação familiar foi desenhada com Maurice. Eu tenho muito, muito carinho por esse cara, mesmo, tá certo? Facilitador, sabe? E todo o meu início, a minha jornada, a minha caminhada inicial, eu devo a esse cara que é assim maravilhoso. E sempre a gente está por perto dele, ele com a gente. Ele estará na nossa especialização. Então, assim, meu amor, meu carinho, meu e do meu marido, a gente tem uma caminhada muito gostosa juntos e é muito bom ter você aqui na sala, viu? Eu fico feliz de estar aqui, de estar acompanhando. Conheço a Daya, dos
palestrantes de hoje. Eu conheço mais a Daya por estar em Brasília. Aqui do Planalto. É, o Planalto. Mas eu fico muito feliz de ver essa sala cheia e do desenvolvimento que tudo isso aconteceu. Quer dizer, eu fui um facilitador para a Rose, para o Albi, e eles pegaram esse rojão, pegaram o cometa e foram embora. E hoje eles estão com esse espaço maravilhoso, fazendo um trabalho incrível, uma referência em Fortaleza. Eu sou muito feliz também de ter vocês no meu coração e da gente ter caminhado juntos nesse início, nessa semente que agora é uma árvore já frondosa, cheia de frutos. E você botou aqui, começou com a pá, a enxada, e você realmente, o Morris foi um dos pioneiros no trabalho com as formações aqui mesmo, tá certo? A Belinha deve ter dado um passeio na praia. Oi? Vamos lá. Ana Lúcia levantou a mão e aí a gente vai para perguntas e vocês direcionam agora para eles três. A gente vai direcionar às 9h30, nós estaremos encerrando o nosso bate-papo. Então, eu quero pedir a vocês que vocês sejam um pouco mais breves e vai direto, tá bom? Para a gente poder ter mais oportunidade de falar e de trazer mais experiência e com mais pessoas provavelmente querendo fazer perguntas. Então, Ana Lúcia, você levantou a mão, você quer falar, querida? Cadê o meu João? Cadê a Ana Lúcia? Estou ativando aqui o som dela, mas não está saindo, não. Oi, Ana. Oi. Pronto. Oi. Oi, alô? Ok, Ana. Oi, tá me ouvindo? Sim. Não, boa noite a todos. Não, mas depois que eu faço a pergunta, pois sem que eu só tô, viu? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Rogério Almeida, de Teresina. Ok. Boa noite a todos. Boa noite especial ao nosso professor Carlos Fernando, que esteve aqui em Teresina e nos passou uma experiência muito importante da prática das constelações sistêmicas, da visão sistêmica no judiciário. Eu quero fazer uma pergunta que me incomoda. Eu entendo que as constelações e a visão sistêmica no judiciário é um processo em construção. Aliás, será sempre em construção, mas estamos no início ainda. Mas eu estou na busca de um conceito de direito sistêmico. E o que eu vejo mais sendo propalado, mais falado, que é o uso das constelações no direito. Eu entendo que nós podemos incluir mais ferramentas, mais técnicas dentro desse conceito, mais visões dentro desse conceito. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse conceito de direito sistêmico. Faça essa pergunta direcionada a alguém especificamente. Ao doutor Yuri Rotter. Perfeito. Você faz o quê, querido? O que é você na área? Deixa eu saber. Eu sou aposentado da mediação, ingressei nas constelações familiares na justiça restaurativa e hoje atuo como um advogado sistêmico. Eu quero trabalhar essa visão sistêmica. Maravilha. Então, Yuli, vamos nós. Responde aí ao amigo, ao colega. Olha, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é fantástica. Rogério demonstra todo o seu estudo e a sua disciplina no seu pensamento. Esse termo direito sistêmico, ele causa, para mim, desde o início, causa muita espécie. Primeiro, porque todo o direito é sistêmico. Porque a forma de interpretar o direito não deixa de ser sistêmico. O nome se deu por direito sistêmico simplesmente porque as constelações são sistêmicas, então ficou constelação sistêmica, tirou constelação, botou direito sistêmico. Então, essa foi a ideia do meu colega Sami em fazer isso. Só que isso causa
realmente um pouco de confusão. Em verdade, eu prefiro o nome direito fraternal, e que é um direito que é um nome que tem até é utilizado pelas pessoas da mediação, inclusive tem base constitucional, livros escritos, princípios estabelecidos, e é bem mais abrangente, aonde que é dito, eu tenho até alguns livros, se você quiser, você manda uma mensagem para mim, que eu mando, eu já estou vendo que você é estudioso e gosta, a indicação de alguns livros sobre direito da fraternidade, aonde que o ser humano ele deve ser visto na sua singularidade, e dentro da sua singularidade ele precisa ser visto com a sua razão e com a sua emoção, também um acesso de formas de acessar essa emoção, até porque o conflito ele não é nada racional, ele é eminentemente emocional. E para você resolver a questão, você precisa se debruçar sobre as emoções da pessoa, dentro da sua singularidade. E aí, por isso, nós temos várias formas de chegar às emoções. E cada pessoa vai preferir chegar às emoções de alguma forma, até em função da sua singularidade. Tem gente que gosta da comunicação não violenta, tem gente que gosta das constelações familiares, outra da constelação estrutural, outra de Franz Rupert, e demais outras formas de você atuar. Então, eu vejo aí a justiça restaurativa, que é maravilhosa, que ela traz no seu âmago questões também do trauma. Então, é bem interessante que você amplie um pouco a sua visão no que tange a nomenclatura, a base constitucional, a permissão do operador do direito de trabalhar com as emoções e da legitimidade dele trabalhar com as emoções, né? O que se refere à jurisdição mínima, o que é uma sentença impositiva, se ela fere ou não, o quanto que ela invade a dignidade da pessoa humana, e uma sentença homologatória não, né? Atende mais à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos. Então, estou sendo bem técnico aqui, porque a sua pergunta foi técnica, né, da operação. E é isso que eu queria responder com brevidade, em função do tempo. Ok, deixa eu fazer Todos querem também perguntar. Yuli, deixa eu fazer um comentário aqui, um acréscimo. A constelação familiar é uma técnica sistêmica. E a técnica sistêmica, ela está dentro do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele se contrapõe ao pensamento cartesiano. Tanto é que o Yuri falando aqui, cartesiano, entende, Rogério, e os demais. São coisas completamente diferentes, mas elas não são excludentes. Conforme o juiz Fernando falou, eu sou cartesiano, mas me abri para outras possibilidades. O estudo do pensamento sistêmico, ele começou a partir da década de 30. Então, isso ainda é muito novo, compreende? Quando a gente fala de direito sistêmico, nós falamos de um direito, ele se afastando desse olhar do rigor da lei mais cartesiano, e a gente sabe que o tripé que ancora o pensamento sistêmico é ecológico, holístico e espiritual. Então, esses três movimentos, eles ancoram o pensamento sistêmico. Então, você não tem como fugir deles. Aí eu sei que a palavra sistêmica também, ela está ficando um pouco banalizada. E eu sempre falo para os meus alunos aqui, para a gente refletir sobre o que é sistêmico. Quando você diz que é sistêmico, pensamento sistêmico, e muita gente não tem a menor ideia do que se trata isso. Portanto, sabe, Rogério, só para completar o que o Yuli trouxe, eu penso que o direito sistêmico é aquele que ele sai um pouco da esfera do pensamento cartesiano, conforme o exemplo que foi dado da pensão de um neto que o avô vai lá e assume, mas para que aconteça um direito sistêmico, ele precisa estar realmente
fincado no pilar da ecologia, sabe? Que é nessa grande rede, a gente está vivendo um momento muito sistêmico com a pandemia, não tem como a gente não pensar em rede. Ele tem que pensar espiritualmente, não é religiosamente, e ele é holístico. Então, é estudar o pensamento sistêmico que você vai se ancorar dentro do direito sistêmico, obviamente, utilizando mais ou menos as técnicas sistêmicas, que a constelação familiar é uma delas, tá bom? Tem mais alguma Rose, pergunta? eu posso só fazer um complemento? Sim. Eu gostaria de falar depois. Fechando sinteticamente tudo que vocês falaram, né? Seria a aplicação do pensamento sistêmico ao direito. Sim. E aí, nessa classificação de direito sistêmico, a gente estaria incluindo as sistêmicas, que é o que os doutores fazem, estaria incluindo a constelação no judiciário, que é feita por voluntários, estaria incluindo a advocacia sistêmica, que seria o uso desse pensamento sistêmico na atuação da advocacia. Então, eu compreendo e sinto o direito sistêmico como aplicação do pensamento sistêmico complexo aos sistemas de justiça, ao direito. Aí, em resumo, seria para estudar o que é pensamento sistêmico complexo. Isso. Tem que ir lá. Ok, outra pergunta. Eu gostaria de fazer. Oi, Ana. Meu nome é Kelly, eu sou estudante de Direito Oi, Kelly. de Volta Redonda, né? Moro no Rio. E eu gostaria de perguntar, assim, na verdade foi mais para a Dara, porque assim, eu vi que ela foi meio por um caminho que eu meio que tô querendo ir, né? Porque eu me deparei com direito e assim, eu vi muita coisa na qual eu não gostei, assim, eu nem comecei a entrar realmente no judiciário, estou na parte da acadêmica. E assim, é uma coisa assim que eu não gostei, assim, então que eu gostaria que fosse mais humana. Aqui no interior, por exemplo, é algo assim que poucas pessoas ainda conhecem, né, gente? Eu até consegui alguns resultados no Rio, né, no Fórum de Leopoldina, mas assim, eu tive um pequeno, vamos supor assim, eu não consigo encontrar os resultados do que está sendo tomado. Então, por exemplo, eu consigo encontrar vários projetos, mas os resultados em si, eles ainda não foram assim meio que identificados. Então, muitas das coisas assim eu estou conseguindo encontrar projetos que estão caminhando desde 2015, mas aí quando eu vou procurar notícias deles atualmente ou coisa do tipo, eu fico meio que perdida, eu não consigo achar a atualidade. Quais são os resultados dessa conversa, né, desse movimento todo, Adara? Quais são concretamente? E aí depois nesse artigo tem algumas estatísticas que eu coloco, no livro também tem algumas estatísticas. Esse livro está esgotado, mas a gente está fazendo uma revisão dele. E nesse outro que eu vou publicar agora, eu cito estatísticas e dados, né? Que eu vejo que o trabalho acadêmico sempre pede dados. Se você quiser fazer um trabalho original e inovatório, como você é estudante de direito, você pode propor um projeto, por exemplo, na vara de Volta Redonda. E aí você mesma pode conduzir a pesquisa e coletar os dados. Geralmente a gente entra com um processo administrativo no tribunal, né, solicitando aí da universidade para a vara ou o tribunal uma autorização de pesquisa. Aí você teria um trabalho genuíno seu, né, original, que eu acho que é muito válido, muito bacana. Os dados aqui do projeto Constelar e Conciliar, você acha no site do Tribunal de Justiça, dá uma bugada que você acha, ou no site também do Conselho Nacional de Justiça tem dados estatísticos lá que você pode citar. Se você quiser, você passa o e-mail para o secretaria@instituto estelar, que eu posso te enviar um arquivo que ensina como fazer referência bibliográfica, que é muito importante que você cite a fonte, porque você sempre, quando vai citar uma estatística, você tem que dizer de onde que você tirou aquela referência, né? Já que é um trabalho de TCC. Tá. Deixa eu aproveitar agora, eu sei que o Antônio Furtado levantou a mão, mas eu quero levar essa pergunta para o juiz Fernando. Fernando, o que claramente mudou na sua atuação? Quais os resultados que esse pensamento sistêmico, o seu acesso ao pensamento sistêmico, quando você teve esse acesso, o que mudou exatamente lá na ponta? Ok. Bom, eu quero esclarecer que eu uso a abordagem sistêmica de um modo mais
mais voltado, eu acho que ele tem o lugar dele dentro do judiciário, da abordagem sistêmica, das constelações, o lugar disso é no campo da justiça coexistencial, como chamam, uma justiça em que as próprias pessoas envolvidas no conflito assumem a responsabilidade de decidir e encontrar uma solução para o seu problema. E como é que isso é nesse lugar, é esse o lugar, para mim, ao meu ver, da abordagem sistêmica no judiciário. Já fiz uma experimentação usando a técnica, o formato do tetralema, para encontrar uma solução para uma decisão que eu precisava dar. E provavelmente eu vou experimentar mais coisas, porque eu penso que nós podemos dividir os momentos, né, a decisão judicial em duas fases. Uma fase do convencimento íntimo do juiz e a fase da justificação. Na fase do convencimento, eu posso usar qualquer forma, qualquer método, qualquer filosofia que eu siga para me posicionar perante, inicialmente, criar uma motivação. Mas a questão toda é, depois que eu me decido, eu preciso justificar isso perante o sistema jurídico. E o sistema jurídico, ele tem os seus contornos, ele tem as suas bordas, seu círculo. E eu não posso, se a minha motivação, a decisão que eu cheguei, ela não se acomodar dentro dessas linhas, desses limites aí, eu preciso mudar. Então, é por isso que eu não vejo que as constelações ou a abordagem sistêmica, falando de uma forma mais ampla, ela possa determinar a forma como vou decidir. Ela pode influenciar, desde que eu encontre no direito uma justificativa, no direito objetivo, uma justificativa que vai dar sustentação. É só um esclarecimento. Agora, o que mudou exatamente? Mudou o que eu comecei a ver, não apenas as pessoas que chegavam ali estavam diretamente envolvidas no conflito. No caso de guarda, passei a não olhar mais apenas o pai e a mãe que estavam diante de mim, mas sim um sistema familiar. Aliás, dois sistemas familiares. E, a partir daí, pude identificar problemas que essas pessoas trazem desses sistemas. É muito comum a reprodução de padrões perniciosos ou viciosos nas famílias que estão sendo reproduzidas ali. É incrível. Você vê um problema de uma disputa de guarda e aí pergunta como era a sua relação, pergunta para o pai, como era a sua relação com o seu pai? É evidente que quase todas as vezes surge o problema, olha, não fui criado com meu pai, eles se separaram, enfim. Então, há uma reprodução, naquele conflito, há uma reprodução de um padrão familiar. Quando eu comecei a identificar isso, pela minha percepção sistêmica, eu comecei a fazer intervenções mais eficazes, mais eficientes para ajudar aquelas pessoas a solucionar o conflito. Casos de inventário, o simples fato de colocar numa ordem, eu peço para as pessoas, olha, quem é o mais velho? Então senta aqui, né? mais à esquerda. Quem é o segundo mais velho? E aí vou colocando todo mundo em ordem. E é impressionante a pacificação que ocorre ao se fazer isso. Uma coisa muito simples,
aí as pessoas ficam mais predispostas a conciliar. Então, são pequenas intervenções assim que ajudam muito. Eu vou um pouquinho mais além do que o Yuli, mas não vou tanto quanto o Sami. Eu fico no meio do caminho entre os dois. Eu faço. Constela, é isso? Exatamente. Okay. Ele constela, ele faz constelações mesmo. Okay. Eu procuro fazer todo o meu trabalho nas salas de audiência. Mas quando eu percebo... Ali com a família e você. Ok. Isso. Muito bem. Usando os recursos disponíveis ali. Okay. Quando eu percebo que eu não consigo, em razão do tempo, existem outras audiências que vão se seguir, eu preciso fazer, eu marco uma sessão. Eu tenho chamado de mediação sistêmica, mas ainda não encontrei um nome muito apropriado. E eles vão, eu marco. Eles vão, normalmente vão. É um convite. Eu faço esse trabalho à tarde, né? As minhas audiências são de manhã, eu marco no contraturno uma vez por semana para fazer esse trabalho mais aprofundado. Nesse trabalho eu uso os movimentos sistêmicos. Muito raramente faço alguma coisa mais complexa. Geralmente são movimentos sistêmicos, com um, com o outro, e sempre em cima dos impasses. Quando chega um impasse, eu uso a CNV e as técnicas de conciliação. Quando eu cheguei a um impasse, usei todas as técnicas que eu tinha disponíveis de conciliação, de mediação, de CNV, não funcionou. Bom, isso para mim é um claro indicativo de que existe uma questão sistêmica ali. Aí eu faço uma intervenção, um movimento de aproximação à mãe ou pai, de reconciliação, enfim, o que se mostrar necessário. Ok. Então é dessa forma que eu trabalho. Muito bom. Eu quero, nesse ano, eu que pretendia esse ano, mas a pandemia abortou meus planos, era iniciar um programa como a Dara promove no Distrito Federal, que eu acho fantástico. Ok. Porque o trabalho feito como eu faço individualmente produz muito resultado, mas ele é muito restrito. Eu acredito que constelação é uma coisa tão boa que não pode ser apenas um juiz fazendo, né? Então é preciso criar um programa. Ele está falando do programa. A minha sugestão seria só ele abrir por meio do tribunal um edital, porque com certeza vai aparecer muitos voluntários querendo auxiliar. Maravilhoso. Vocês se comuniquem. Antônio Furtado, querido, você ainda está aí? Eu acho que a gente vai para a última pergunta. Estou aqui. Oi, querido. Boa noite a todos. A minha pergunta é eminentemente prática. Vamos ver o Antônio, João. Pediu para você iniciar seu vídeo. Cadê João? Quero ver o Antônio. Queremos ver. Tudo bem? Então, minha pergunta é eminentemente prática, né? A constelação hoje trabalhada no judiciário. Antônio, desculpe. Oi? Você é de onde e você faz o quê? Eu sou do Amapá, sou engenheiro e advogado. Ok. Seja bem-vindo por aqui. Obrigado. Esse termo, constelação familiar, eu já conheço há uns 2 anos, mas a minha pergunta é voltada em termos práticos, né? A gente sabe que a constelação familiar ela é tratada, né? Ela nasce, né, com uma análise mais terapêutica. Aí eu pergunto, como que na prática se dá essa análise, né? Se no primeiro momento, digamos, o juiz que tem essa linha de pensamento, essa linha de atuação, essa competência para dirimir essa situação, se o primeiro olhar dele é voltado nas petições, na petição em si, e na contestação da outra parte, e aí ele vai identificar os elementos conflitantes, e aí ele vai se inteirar melhor na audiência. E aí a minha pergunta é, essa constelação familiar trabalhada dentro do judiciário,
ela não é muito superficial do ponto de vista da solução em si dos conflitos, que vai desaguar em si depois numa sentença que alguma das partes, né, uma vai gostar, a outra não vai gostar tanto, né, porque é muito difícil, né, quando você tem um contencioso, né, alguém sair satisfeito, 100% satisfeito ou 100% satisfeito, né? Ambos vão ficar com suas insatisfações. E nessa autocomposição, até que ponto, de fato, a constelação familiar ajuda essa família, né, as partes em si, a chegarem a uma conclusão, né, que seja benéfica para ambas as partes? Deixa eu falar algo. Como eu sou a mediadora aqui, eu acho essa pergunta muito apropriada. E vou deixar livre para vocês três conversarem e trazer assim, até que ponto tem realmente ajudado. Eu vou trazer um índice, tá? Eu vou trazer uma estatística. A Dara falou em 86%, o Yuli 95%. A gente quer encerrar, mas como não vai dar para abrir mais para perguntas, mas assim, qual é o resultado prático disso? Eu vou trazer uma estatística, Rose, a gente avaliou aqui no tribunal, acompanhamos 100 processos que passaram pela constelação, teve esse índice de 86% de acordo, e a gente acompanhou o que aconteceu com eles um ano depois. Sim. Então, o índice de rejudicialização, ou seja, o número de processos que ingressaram novamente no sistema judicial foi de 5%. O que a gente viu que foi muito pequeno, e muitos eram, por exemplo, às vezes a necessidade de abrir mesmo, de que precisava dessa questão processual. Não era o retorno do conflito. Então, em termos numéricos, a gente teve esse quantitativo de que teve um resultado satisfatório, né, por causa desse índice de rejudicialização. Esse dado está no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E, paralelo a isso, aqui a gente tem uma parceria com a universidade, né, na verdade é uma universidade privada que tem aqui, que ela dispõe de psicólogos que estão se formando para acompanhar as partes que ainda desejarem um acompanhamento psicológico mais profundo, já que a constelação é uma terapia breve, né, eu diria aí brevíssima. Mas o que a gente observa é que só o fato de, às vezes, uma pergunta sistêmica feita numa audiência sistêmica, ou uma intervenção de um advogado sistêmico, ou na audiência, essa constelação antes das audiências de mediação, ela dá um certo amortecimento na parte. Então, mesmo que não resolva por inteiro o conflito, ela promove uma reflexão, ela promove um passo no sentido de esperar, principalmente nos casos de disputa de guarda, né? Aí sim a gente tem 100% de acordo, que é quando o pai e a mãe percebem que aquilo vai atrapalhar a criança, né? Então, trazendo para um termo técnico, eu acredito que essa estatística de rejudicialização de 5% já reflete um pouco esse resultado. Muito bom esse número. Advogada, como é que é, Adara? Advogada, contadora, mediadora. Contadora, servidora, mediadora, consteladora e coordenadora e autora. Mas eu quero ouvir os dois juízes. Por favor. Com essa pergunta. E qual é o resultado prático? É isso, querido, que você perguntou? Ao final das contas, é assim? Exato. Qual é o resultado prático? Não é isso? Okay. Exatamente. Quem fala? Bom, eu posso falar. Tá. Bom, de minha parte, eu não sou tão organizado quanto a Dara e o Yuli. Não tenho feito, ainda não fiz estatística. Pretendo. O que eu posso, a informação que eu tenho é da minha do acompanhamento que eu faço dos processos. Justamente a finalidade do uso desse tipo de abordagem é conseguir ajudar as pessoas a encontrar soluções mais consistentes, soluções que vão realmente na raiz dos problemas, que não vão ser superficiais. Não é apenas, não se buscam acordos apenas para desafogar o judiciário. Isso é uma coisa muito importante, porque apesar do número de processos que nós temos no judiciário, que é avassalador, nós não podemos buscar resolver isso através de decisões, de soluções rápidas, rasteiras,
e que não ajudam as pessoas a resolver os conflitos de forma mais permanente e mais abrangente também. Então, a minha percepção aqui, a minha avaliação que eu faço é de que, normalmente, nos casos em que a intervenção é bem feita e também é muito importante, as pessoas estão dispostas a aderir ao processo, estão dispostas a se ajudar, não há retorno. Okay, não há. Muito bom. As soluções são realmente bem consistentes. Okay. Yuli, querido, e com você, esses 95%? Vocês estão comendo batatinha? O Yuli come batatinha, a Dara come batatinha. Estou comendo chocolate. O Yuri estava comendo batatinha, não era? Não, eu estava comendo aquele biscoito, aquele biscoito de polvilho, né? Olha, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: o juiz ou qualquer pessoa que trabalhe no judiciário fazendo conciliações, ele realmente, você tem toda a razão, ele não pode ser profundo. Não, não dá. Sabe por quê? Porque ele não é terapeuta. E a visão nossa não é de ser terapia. Eu não quero fazer uma terapia. Sim. Eu quero só, simplesmente, a conciliação. Como o Fernando falou, uma conciliação mais consistente. Agora, eu não posso tirar o lugar do terapeuta. Eu não estou ali fazendo uma terapia. Eu entendo a constelação um pouco diferente da Dara. Eu entendo a constelação como uma abordagem terapêutica, não como uma terapia. A terapia é um processo contínuo, é um processo, né? Mesmo a terapia breve, ela pressupõe que tenha também um processo. Nós vamos dar um impulsionamento na pessoa, né? Para a abertura de consciência, para que ela realmente, ela própria, busque a solução dela. E não nós vamos indicar a solução. Então, por isso, nós vamos fazer uma abordagem necessária, às vezes até profunda, mas nós não vamos fazer uma terapia. Então, eu posso chegar, inclusive, a questões muito profundas relacionadas à gestação da pessoa e tudo mais. Ok, eu posso chegar, mas eu não vou completar a terapia. Eu vou ali indicar, olha, tem essa questão, tome consciência sobre isso, e isso pode estar, tem todo o sentido desse conflito. Você se sente um pouco mais aliviada? Sim, eu sinto. É suficiente para você fazer esse acordo? Sim. Agora, se você quiser continuar, você procura um terapeuta. Qual terapeuta? Também não posso indicar. Ok. E existem vários tipos de ajuda, gente. As faculdades de psicologia, a grandíssima maioria, tem sim o serviço de psicologia aplicada, tem muito tipo de ajuda se a pessoa quiser. Mas você não pode, numa pessoa só, querer que ela seja juíza, que essa pessoa que seja juiz, que resolva o problema, que aponte os caminhos, e não tem como a gente fazer isso. Eu também concordo que a constelação familiar é uma técnica para a terapia breve, mas ela em si não é a terapia breve. E a minha preocupação é que tem muitos consteladores se metendo no lugar de psicólogo, fazendo várias sessões, ou então fazendo constelação de pedacinho. Isso tem me preocupado muito aqui, sabe, Adara? Então, vamos lá. Eu amei isso tudo. Eu achei que foi maravilhoso o que a gente fez. Antes dos 3 convidados. Exato. O Márcio está dizendo que eu exigo o tempo. Porém, eis que a gente está bolando aí nem eles sabem ainda que eu estou para falar com eles. Bolando aí essa abordagem sistêmica no judiciário. Mas a gente quer fazer, não é uma formação, nós queremos fazer um workshop de 40 horas, seria totalmente por aqui, tá bom?
Ele não precisará ser no instituto ou presencial, e é uma coisa que eu vou ajustar com o Yuli, com o Fernando, com a Dara. É uma abordagem, o nome é abordagem sistêmica no judiciário, mas dentro desse movimento que o Yuli falou, de uma mediação, de uma conciliação consistente. E tudo que a gente puder fazer para que as partes se conciliem e que o conflito termine dentro dessa abordagem familiar, dentro desse olhar familiar, eu acho que é fantástico. A ideia é a gente fazer por aqui, tem muito que se... Aí eu só queria que vocês soubessem quanta riqueza, quanta coisa maravilhosa a gente vai poder fazer por aí. Nós temos o seu contato e a gente vai enviar. A ideia de fazer por aqui é que o curso vai ficar muito mais barato, não é isso? Muito mais bacana, e assim, não é uma formação. É esse tema de forma mais estendida, com tempo para a Dara, na expertise dela, com tempo para o Yuli, com tempo para o Fernando, com tempo para mim sobre constelação familiar, e mais umas 2 pessoas que provavelmente elas entrem aí, e eu acho que vai ser fantástico a gente trazer essa discussão e conversar um pouco mais. Agora, sim, tem aquela pessoa que, pelo amor de Deus, tem uma pergunta, por favor, não encerre sem que eu escute a resposta para a minha pergunta. Tem aquela pergunta básica que você tem que fazer ou cale-se para sempre. Tem aquela pessoa que eu preciso perguntar. Eu, Eliane. Oi, Eliane, pronto. Vamos encerrar a noite com a Eliane. Fechado? Vai lá, meu bem. Bom, a pergunta seria para o Fernando, doutor Fernando, meu colega de sala de aula. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, Eliane. Bom, eu adorei a explanação de todos os 3 e para mim fica uma grande angústia. Eu sou assistente social na área da saúde e como assistente social, o lema da minha profissão é garantia de direitos. E nós encaminhamos um número bastante representativo de usuários para as defensorias públicas, as promotorias de justiça e defesa da saúde pública. E na maioria são vulneráveis, idosos, deficientes, crianças, para exames ou tratamentos, assistência, enfim. E eu não vi, até agora, eu não tomei conhecimento de nenhuma abordagem sistêmica por parte das promotorias em relação a essa área. Eu gostaria de saber se existem notícias a respeito, ou se existe algum projeto em andamento, em construção. Só resuma novamente a pergunta, por favor, que eu não ouvi bem. Em relação às políticas de saúde, o encaminhamento que o Civil Social sempre faz para as promotoras, que é uma área que eu vejo que teria que ter um olhar do judiciário também com essa abordagem sistêmica para viabilizar e garantir esse direito, já que existe uma luta muito... É isso? Justamente, já que existe uma luta muito grande com as instâncias de governo por conta dos processos de judicialização da saúde. Ok. Certo. Bom, o que eu percebo, eu não atuo nessa área, né? Eu sou um juiz de família, então os colegas que atuam mais nessa área são os da fazenda pública. O que tem sido feito aqui no estado do Amapá é procurar, vamos dizer, trabalhar isso de uma forma mais coletiva. Criaram aqui dentro do tribunal um comitê de apoio aos juízes para a tomada de decisões nessa área de saúde. Porque o que acontece é que os pedidos feitos de forma individual, pedidos de intervenção, fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, eles acabam, de alguma forma, violando o próprio sistema. Já que tratamos de abordagem sistêmica, eles rompem com a ordem do sistema. E ocorre que essa pessoa que
recebe uma decisão judicial favorável em relação ao pedido desse, acaba pulando na frente de pessoas que estão na fila, às vezes há anos. Isso é muito sério, isso é muito grave. O judiciário, ele tem que trabalhar com intervenção mínima. Ele só deve atuar quando o sistema negar direitos às pessoas, e essa intervenção é aí que é o grave, o que é muito sério. Ela não pode representar perda de direito para outras pessoas. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Eliane? Ok. Então, essa abordagem, ela tem que ser sistêmica, do próprio judiciário. Isso só é possível se nós, magistrados, e as pessoas que atuam no judiciário, conhecemos o próprio sistema. E esse conhecimento, ele vem através de profissionais da área de saúde, da área de assistência social, que conhecem melhor o sistema. Então, esse aconselhamento, esse apoio dessa rede de profissionais de diversas disciplinas, médicos, inclusive, assistentes sociais, psicólogos, é fundamental para nós, porque nós não temos a formação técnica para dispor, né, desse conhecimento mais abrangente do sistema de saúde. Deixa eu ouvir, Fernando, o que se a Dara teria como acrescentar, o que acrescentar essa pergunta da Eliane? Teria, Dara? Sobre os direitos sociais. A gente está focado aqui na demanda, na disputa jurídica. E os direitos sociais, que a Eliane está trazendo aqui como assistentes sociais? Então, Rose, eu acho que esse tema é para um outro webinário só para tratar de direito social. Eu começaria falando lá da colonização do Brasil e a disparidade social que teve desde que escravizaram os negros, né, e tiraram a terra dos indígenas, até eu vejo, assim, por exemplo, algumas medidas judiciais mais drásticas. Eu concordo com o que o doutor Carlos falou, que de uma certa forma isso acaba causando um outro desequilíbrio. Mas também quando não tomar, geralmente muitos juízes da área federal que julgam essa questão de saúde, né, dando às vezes vagas para as pessoas que estão numa situação crítica, como não fazer também? Então acho que o juiz fica muito rendido nesse sentido e por um problema estrutural, crônico, social muito maior. Né? Eu acredito que essa pergunta da noite aí foi uma pérola, quase uma bomba que nos convida a outro webinário. Porque responder assim de pronto, concordo quase em parte com o que o doutor Carlos falou, mas acrescentaria que muitas vezes eu entendo uma decisão judicial dessa como uma compensação transgeracional. Aquela pessoa não tinha direito, então agora vai goela abaixo. Né? Então, ali seria um pouco de compensação, mas aí entendo perfeitamente o que ele fala, que isso acaba criando um outro desequilíbrio. Né? Então, Alice nos Países das Maravilhas ainda não existe no nosso país. A gente vê a situação de saúde se agravando e, enfim, okay. Acho que cada um está dando os pulos que pode. É um outro momento, mas vocês estão convidados. A gente vai enviar para você. Oi. Me dá 10 segundos para fazer uma pergunta? Quem é? É o Tiago. Oi, Tiago. Olá. Tudo bem? Quero ver o Tiago. Vamos ver o Tiago, meu povo. Eu estou sem vê-lo. Olá, querido. Pode fazer a pergunta. A primeira são duas perguntas numa só, mas dá para responder rápido. Aham. Quanto tempo já é realizado esse trabalho sistêmico dentro do judiciário e se existe lá dentro alguma resistência com esse trabalho? Ok. Boa pergunta. VaptVupt, quem responde? Eu quero dizer só uma palavra, a gente vira vidraça. A gente vira vidraça. E Yuli? Há quanto tempo? Eu entendi a última pergunta, mas a primeira eu não entendi. Quanto tempo já existe esse trabalho que vocês realizam? E se existe resistência? Aqui desde 2015. Aí a Dara que em relação à resistência, ela vira vidraça. E você aí? 2015 também eu comecei na minha unidade. E como eu só me ocupo com a minha unidade, eu não sofro nenhum tipo de interferência, não é? Até porque também não me aventuro ainda a uma extensão
já fui convidado pelo corregedor para fazer isso, mas apareceu o coronavírus. Então, está em suspenso. Então, você está mais restrito ali na sua unidade. Aí você chama o quê? A unidade, como é o nome que você chama? Não, estou na minha unidade, estou na segunda vara civil de União dos Palmares. Ok. Fernando, como é para você? Tem alguma resistência? Começou quando o seu trabalho aí? Como eu comecei em 2017, tem pouco tempo. Não sinto, não há oposição propriamente dito, mas também não há um incentivo, não há um apoio mais expresso, assim. É um trabalho que é feito... Mal não faz. É um trabalho que é feito a partir de uma vontade individual, mais ou menos como ocorre com o Yuli. Ok. Aqui, deixa eu só complementar, a gente observa que ainda não é unanimidade, existem alguns magistrados que ainda questionam a própria mediação, que já é uma política pública implantada aí desde 2010 pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Aqui, como a gente fez em 12 unidades, teve diversas opiniões. O que a gente observa é que as partes saem muito satisfeitas, os magistrados que aderem ao projeto saem muito satisfeitos. E há sempre aqueles que desconhecem por completo o que seja, e aqueles que ainda acreditam que isso não é um caminho, acham que só o direito tradicional funciona, enfim, mas sempre tem críticas e elogios. Nós estamos no país, se volta a trabalhar, se é vertical, se é horizontal, se fica em casa, se não fica, aí como é que a gente vai querer uma coisa dessa, unanimidade? Queridos, eu acho que a gente junta as duas mãos assim, começa a bater palma, ó. Eu adorei. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada ao sim de vocês três, ao Fernando, Yuli e a Dara. E obrigada a vocês também pelo sim de vocês a estarem aqui até agora, esse horário, dentro dessa sala de bate-papo. Nós vamos sim fazer um programa maravilhoso com aproximadamente 40 horas, e a gente vai desenvolver uma aula, bate-papo, uma conversa, referência bibliográfica para aqueles que se interessarem, porque esse tema é maravilhoso, esse tema é necessário e a gente precisa, sim, se aprofundar nele. Olá, quem ia falar? Alguém ia dizer algo? Eu queria agradecer ao Instituto, à Rose, ao Albi, por esse convite, e muito me honra. É uma satisfação e um orgulho para mim estar dialogando aqui, trocando ideias com pessoas como Yuli e a Dara, a quem eu admiro, sou fã dos dois. Me sinto aqui como um aprendiz de feiticeiro frente a mestres. E aprendi muito com a fala deles. Então, agradeço também a todos os que participaram, assistiram, fizeram perguntas. Estou sempre aí à disposição para colaborar com o Instituto. Maravilha. Obrigado. A minha gratidão também, Rose, a você, ao Bi, todos que assistiram e os meus colegas que dividiram aqui o espaço de fala. Para mim é sempre muito bom falar das constelações e é sempre muito bom levar esse pensamento sistêmico nesses ambientes institucionais. Yuli, querido. Eu queria agradecer ao Bi, à Rose, ao Instituto, ao Fernando pelas palavras, as belas palavras que direcionaram a mim, a minha amiga do coração, a Dara Campos, inteligentíssima, sabe de tudo e mais alguma coisa. Esses cearenses são inteligentíssimos, e aí é impressionante isso. E eu também estou à disposição. Quem quiser maiores informações ou alguma dúvida, eu tenho o meu Instagram, hoje em dia é fácil, Yuli Rotter, direct, eu estou à disposição de todos para dúvidas, como se implementa, primeiros passos. Vamos em frente, é assim que nós trabalhamos. Uma noite abençoada para todos. A Dara está colocando aqui. Amém. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelo maravilhoso encontro. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos com uma outra conferência
as constelações familiares, as constelações de estruturas ou estruturais aplicadas à ambiência organizacional. Isso é muito bom, reserva sua vaga, tá certo? Você será muito bem-vindo. Um beijo e um queijo para todo mundo. A gente se encontra na próxima quarta-feira, tá bom? Valeu! Valeu!